Pessoal, vamos falar de cálculo numérico e do cálculo de zeros reais de funções reais usando o método de bisseção. Nosso problema-chave é encontrar as raízes dessa função. Observem que não é uma função simples. Bem, os zeros são divididos em duas fases, o método, né? Você vai dividir, a primeira fase é a localização ou isolamento das raízes, que em geral a gente usa o método gráfico para isolar as raízes. Caso você já tenha esses valores isolados, você já pode ir para a fase 2, que é o refinamento, onde você tem o processo iterativo. Nessa fase 2, você faz essas iterações, ou seja, esse refinamento, essa aproximação, para encontrar essa raiz, e o seu critério de parada é o erro. Nós vamos falar do método de bisseção. Mas para fazer o isolamento das raízes, caso eu não tenha, também os métodos, é importante usar esse teorema aqui, o teorema de Bolzano. Esse teorema, olha aí, de Bolzano, ele diz que o produto de f de A vezes f de B, lembrando que A e B são os intervalos, tem que ser negativo. Olha aqui a ilustração. Então, há uma mudança no sinal. Ó. A imagem aqui, f de A, f de B, ou de XA e XB, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o produto vai dar negativo. Então, você sabe que f em A vezes f em B vai ser negativo. Então, pelo menos tem uma raiz. Nesse primeiro tem uma raiz. Nesse aqui, ó, você tem três raízes, nesse segundo gráfico. E no terceiro gráfico, ó, eu tenho duas raízes. Então, você consegue, usando o Bolzano, essa propriedade, esse teorema, melhor dizendo, encontrar as raízes. E para saber se tem mais de uma raiz, você pode usar esse segundo teorema, que é você derivar a função. Se o sinal continuar igual em A e B, tipo a função em A derivada, viu? E B for positiva nos dois casos, aí só existe um único zero. Está aqui a ilustração, mas se você deriva e substitui no intervalo A, no extremo A e no extremo B, e o sinal não muda, só existe um único zero nessa função. Então, o método gráfico, pessoal, que é a primeira fase que nós falamos agora há pouco, é a fase 1. Se eu não digo a vocês qual é o intervalo, vocês têm que usar o método gráfico. Então, você vai fazer um gráfico dessa função, que não é difícil. Então, você divide ela em duas, ó, igual a zero. Quando você iguala a zero, você consegue dividir aqui, ó. A primeira parte é G, a segunda parte você pode chamar de H, como mostra aqui nessas duas situações. Então, você faz os dois gráficos, ó, e você vai encontrar uma interseção. Quando você encontrar essa interseção, você já vai ter exatamente, não é exatamente, na verdade, é que é um valor aproximado das raízes. Então, aqui você já sabe que, ó, a raiz vai estar entre 1 e 2. Então, aqui a gente já sabe que a raiz vai estar no intervalo de 1 a 2. Você agora fez a fase 1. A fase 1 é exatamente o isolamento de 1 a 2. Então, agora o método de bisseção, você é a fase 2. Você vai continuar usando Bolzano, só que você vai usar, nessa fase 2, processo de iteração que você vai dividir no intervalo sempre pela metade e procurando saber, usando Bolzano, onde está a raiz. Se está na primeira metade ou na segunda metade. Então, a ideia é encontrar a raiz fazendo várias bissecções, até que você possa encontrar essa raiz aqui, ó, fazendo as secções, né? Aqui, ó, X, você começou com esse,
e com esse, aí você vai abreviando para esse valor e vai se aproximando agora do A2, A3, até chegar na nossa raiz. Então, e também existe o cálculo da estimativa. Você pode usar esse cálculo, essa ferramenta aqui, ó, log de B0 menos A0, que é o intervalo, né? Menos o log do erro que você utilizou, sobre o log de 2. No caso, nós fizemos aqui, para aquele caso, foi o intervalo de 1 a 2. 1 a 2. Então, você vai fazer log de 2 menos 1, menos log do erro. Vamos usar um erro, naquele caso, de 0,01. 0,01 sobre log de 2. Isso aqui deu um K maior que 6, então você vai usar um primeiro número inteiro, 7 iterações. Então é simples para você calcular o número de iterações. Então vamos fazer 7 iterações para resolver aquele problema, que é encontrar essa função, o zero dessa função. Então a gente vai colocar aqui fazendo uma tabela. Então a gente sabe que o intervalo é de 1 a 2. O erro escolhido é de 10 a menos 2, 0,00. Opa, desculpe. 0,001, né? Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a tabela com as iterações. Vou botar aí. Vou fazer aqui XA, que é o primeiro intervalo. XM, que é o intervalo mediano dos dois. E XB, que é é o valor, o outro extremo. Eu vou precisar achar em A, o valor da imagem, mas aqui eu só quero o sinal. Eu vou usar Bolzano. Eu só quero saber o sinal. Ó. E para fechar, o módulo da função meio aqui, né, o valor de x do meio, tem que ser menor que o erro. Esse aqui é o critério de parada. Então, pessoal, eu já fiz os cálculos aqui, né? A primeira iteração, logo, a gente vai ser de 1 a 2. A metade, 1,5. Eu substituí aqui, ó, em 1 deu sinal menos, em 2 o sinal foi mais, e no x de 1,5 deu o valor mais. Então, vou pegar o novo intervalo, tem que ser sinais contrários. Vai ser de 1 a 1,5. A segunda linha, eu sei que vão ser 7. Aqui eu já vou ter 1,25. Então, já posso levar esses mesmos sinais que estavam aqui, né? Aqui era menos, aqui era mais, e 1,25 deu menos. Então, vai ser 1,25 e 1,5. Terceira linha. 1,25 e 1,5 dá 1,375, o valor central. Os sinais eu já conheço, de 1,25 deu menos, e de 1,5 deu mais. E de 1,375 deu menos. Então, a gente vai ter que fazer mais uma linha aqui, ó. 1,375, que eu não vou pegar 1,25 e tem que ser opostos. Vou pegar aqui 1,5. Aqui deu 1,4375. Pronto. Então, aqui deu, os sinais aqui continuam mais. E 1,4375 deu sinal de mais. Então, a gente vai ter que fazer um novo intervalo de 143. Eu vou até corrigir aqui. O intervalo deu 1,375 e 1,4375. Então, a gente tem que manter os sinais diferentes. Então, o novo intervalo é 1,375 e 1,4375. 1,5 vai sair, porque os sinais são iguais. Então, agora o novo valor central é 1,42,
melhor dizendo, 140, 140, melhor dizendo, 625. Bom, 135, 1375 estava menos, né? 14375 estava mais. Sempre você vê que os extremos aqui são sinais opostos. 1,40625, eu já fiz a conta, deu menos. Repetindo, menos e menos não tem raiz, só tem menos e mais. Então, o penúltimo intervalo, que eu já sei que vão ser 7, vai ser 1,40. Não se fala 40, fala 40625. E 14375. Então, a raiz está aqui, vamos ver. Tirando essa média, dividido por 2, deu 14219. Aproximando aqui, né? E os sinais, vamos lá. O 140,625 era menos, e a outra extremidade era mais, né? Observe que sempre esses dois são sinais contrários. Então, agora esse 14219, ele deu menos também. Menos 14279, na verdade, ele deu menos. Se ele deu menos, como é que você sabe se deu menos ou mais? Sempre substituindo a função. Então, você não vai pegar esses dois primeiros, você vai pegar os que têm sinal trocado. Vai ser 14219 e o 1, olha aí, última linha, 14219 e 14375. Bom, então aqui a última linha deu 14297. Então aqui você vai encontrar, se eu substituir 14297 nessa função, eu já substituí, e colocar em módulo dá 0,0012. Isso é menor que 0,01? Olha aí, com certeza, né? Aqui está na casa dos... Nós estamos trabalhando aqui com 10 a menos 2 de erro. Então, aqui o zero, o erro foi abaixo de 0,01. Aqui é o critério de parada. Eu posso parar de calcular. Vocês viram que nós utilizamos a fórmula anterior para achar o número de iterações. Mas eu poderia também não calcular e sair calculando e parar a partir desse critério. Então, a raiz aqui, né, que deu esse valor 14297, seria a nossa raiz dessa função, considerando esse erro, 14297, que, usando, por exemplo, o GeoGebra, vai dar aproximadamente um 43, que foi exatamente o que eu vou mostrar para vocês no método no sistema, no GeoGebra, tá bom? Aqui a nossa referência. No GeoGebra, a gente pode ver aqui, usando o método gráfico, ó. O método gráfico, eu fiz a função em duas partes, né? Essa verde e essa vermelha, e pedi a intersecção. Intersecção, vou fazer aqui só esse comando para vocês, ó, intersecção. Fui em função, primeira função G, a função H, faz de 1 a 2 o nosso intervalo. Aí ele me deu aqui, ó, 143. Lembrando que nós achamos com maior precisão. 14297. No GeoGebra deu 143. Aproximou, né? Já que o erro dele foi maior. O GeoGebra aqui a gente utilizou aqui o método gráfico. E a gente poderia também ter feito no GeoGebra a função propriamente dita, né? Menos
essa segunda parte aqui, né? Eu posso fazer aqui a função menos 5 vezes e elevado a menos x. Posso também fazer a função, apagando aqui as outras, tá vendo? Essa é a função. Eu posso também pedir para ele calcular a raiz. Polinômio, eu acho que ele não vai aceitar. Então, vamos tentar aqui função. A função g. Vou botar a partir do valor 1. Pronto, ele me deu a raiz aqui, 143. Lembrando que a gente utilizou com mais precisão. E para calcular também, a gente pode usar aqui o Symbolab para facilitar. Eu coloquei a função Symbolab, ó, você acha na internet facilmente. Symbolab e botei aquele último valor, ó, 14297. Você bota ponto e vírgula, ó, a função. A gente não bota vírgula, não bota 1,4297, bota 1,4297. E pede para ele calcular, ó. Então, aqui eu escrevi já aquela função, ó, ele me dá aqui o valor da raiz, ó. Ele me dá o valor da raiz, que no caso, ó, deu menos 0,0012, que nós calculamos aqui, ó. Então, como nós queríamos um erro de 0,1, aceitável. E aqui entrou o sinal é menos. Então, se a gente fosse continuar aqui o cálculo, ó, esse sinal seria de menos. Então, se a gente quisesse refinar ainda mais, ó, esse aqui seria menos. Aqui a gente sabe que está positivo. E esse primeiro aqui também era menos. Então, nós teríamos, se eu quero fazer mais um refinamento, eu vou ter que pegar 14297 e 14375 e fazer somar, tirar a média e achar o próximo valor. Não precisa mais, que nosso critério de parada já foi satisfeito. Era isso, pessoal. Método de bisseção, usando essa fonte aqui como referência. Até a próxima oportunidade.